Olá, boa noite. Estamos começando aqui com a nossa quinta live e hoje iremos falar sobre não permita que outras pessoas definam o seu tamanho. Nessa live eu quero poder pensar sobre esse aspecto que provavelmente todos nós já passamos por isso em algum momento, já tivemos uma experiência relacionada a isso em algum momento. Gente, tô vendo vocês entrarem aqui, estão acenando. Eu tenho que acenar também, né? Vou acenar aqui pra vocês. Olha, tô aprendendo esse recurso. Então, esse tema ele é bem importante também, porque muitas vezes nós deixamos de ser nós mesmos por causa de pequenas coisas, pequenos detalhes ou, sabe, aquelas situações que a gente não enxerga, né? Então, por causa dessas pequenas situações, deixamos de fazer coisas grandes na nossa vida. E uma dessas é ser nós mesmos. Então, esse é o tema da live de hoje. Boa noite, gente. Boa noite, Vandessa, Thaís, Cláudio, Irmã Medeiros. Não sei se tá certo. Eu tenho que aprender o seu nome, porque sempre eu tô... Mas é Medeiros, né? Posso falar. David, boa noite. Luan. Então, gente, eu quero começar hoje já aquecendo aqui com vocês, né? Para vocês, essa é uma situação que já aconteceu ou acontece de você duvidar de você mesmo, porque não foi bem acolhido por outra pessoa, porque você acha que o sucesso ou determinada atividade não é para você, porque talvez você já tenha ouvido alguém dizer que você não tinha perfil. Ó, já aconteceu comigo. Luciene, é a Luciene. A Medeiros é a Luciene. Prazer. Já aconteceu com a Thaís, né? Com mais alguém, gente? Dessa vez eu vou tentar me comunicar bastante com vocês, tá? Eu quero que vocês façam parte dessa live bastante, assim, interagindo, tá bom? Então, vamos pensar em situações em que isso acontece? Aí vocês podem trazer exemplos também, tá bom? Vamos pensar em, por exemplo, uma situação em que você quer ser um tipo de profissional, por exemplo, você quer ser um psicólogo, é algo que você admira, acha incrível, mas você ouve as pessoas ao seu redor falar que para ser psicólogo você tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito, por exemplo, você tem que ser, você não pode guardar emoção, você tem que ser muito forte, você tem que ser comunicativo. E aí você vai pensando, nossa, mas eu sou tão tímido para falar, eu sou tão emotivo às vezes, minha vida é uma bagunça muitas vezes, então como é que eu vou ser, né? Um psicólogo. É um exemplo, né? Vamos pensar em uma outra profissão também. Você quer ser vamos pensar, um professor, né? Você quer ser um professor, só que você ouve muitas pessoas falarem que você não sabe explicar bem as coisas, que você é confuso, né? E por vários motivos, às vezes de timidez mesmo, de insegurança, na hora de falar você trava, você não pula algumas palavras, erra algumas palavras, aí você pensa, eu não quero ser um professor que vai fazer isso na sala de aula e várias pessoas
né? Se ser prejudicado por mim ou não vão me levar a sério e etc, né? E aí o que acontece? Você já desiste ali do teu sonho. Então, infelizmente, se você deixar isso tomar de conta da sua vida, você não se dá a oportunidade de saber quem você realmente seria, sendo um professor, sendo uma psicóloga. Por quê? Provavelmente quando você começasse a estudar aquela profissão, você ia perceber quais recursos era necessário desenvolver. Você ia ter convívio com pessoas que também querem o mesmo objetivo que você, que também vão buscar recursos com você. Então você entra em um meio em que as coisas caminham para aquilo acontecer, para que dê certo, né? E se você for dedicado o suficiente, com certeza você vai poder dar passos que vai te levar para o aprimoramento que você quer. E aí vai entrar várias outras questões, né? Vai entrar a questão de você ter paciência com você, de você não desistir, de você persistir, né? Então aí entre outras questões, que é um dos temas que eu abordarei bastante, né? Boa noite, Marcelo. Outras pessoas estão entrando também aqui. Muito boa noite, pessoal. Então, o que acontece? Você vai adquirindo a confiança. E aí tem outro detalhe, né? Mesmo quando você já está dentro né, já está estudando, você vai para um estágio, por exemplo, você pode se questionar. Tá, eu aprendi tudo isso, mas eu sempre fui criticado quando eu ia pôr alguma coisa em prática. Então, e se eu fracassar agora, né? E aí você pode se segurar um pouco mais, se prender para não colocar em prática aquilo que você aprendeu. E aí você fica com aquele monte de informação com você e uma dificuldade imensa de dar o primeiro passo, porque você ainda não tem a confiança no seu desempenho. E é importante sabermos, nesse momento, que a gente vai aprender na experiência. Talvez a sua primeira vez não vai ser realmente a que você vai falar, nossa, é super o que eu quero, fui super bem. Talvez você vai surpreender, vai ser melhor do que você imaginava. Mas, mais do que isso, você vai entender como é. Para aí você saber os próximos passos para você mudar o que tem que mudar, para você aprender o que tem que aprender, para você usar onde você tem que usar. Então, na experiência, que é quando a criança, por exemplo, quando os pais permitem que ela vá brincar, que ela vá experimentar coisas novas. É quando a criança muitas vezes percebe ali que, eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei, mas eu vou fazer. E aí ela faz, às vezes ela se machuca, às vezes ela consegue fazer, ela gosta daquilo, ela faz mais. E aí as pessoas, isso é bom, mas depois eu falo sobre isso depois, né, mais pra frente. Aí as pessoas falam, nossa, você tá indo bem. Aí a criança entende que, realmente eu tô indo bem. Aí ela percebe que ela também tá indo bem. E aí ela começa a entender que sim, isso é algo que combina comigo, é algo que eu consigo fazer. Então, na experiência ela vai aprendendo, né? E então eu dei esse exemplo para mostrar para vocês que se não fosse dado aquele primeiro passo, que é o passo, eu vou mesmo sem ter certeza se sou capaz de conseguir alcançar o que eu almejo, de ser o melhor no que eu vou fazer, porque eu tenho a determinação de aprender o que eu tenho que aprender, de viver o que eu tenho que viver para chegar aonde eu quero chegar e talvez até em lugares que eu nem saiba que eu poderia chegar. Boa noite, Wellington. O Marcelo falou aqui, ótima como sempre. Obrigada, Marcelo. Comprometimento, o John falou.
Alice entrou também. Então, o que vocês acham disso que eu tô falando? Né? Eu quero que vocês participem, então digam se tá fazendo sentido, se vocês estão conseguindo se identificar, se enxergar em alguma situação. Se vocês, por exemplo, já passaram por uma situação em que foi difícil encarar, mas foi lá, fez e tá aqui e vai dizer, olha, é verdade, eu vivi isso, né? E se você ainda não fez isso, você pode falar aqui também, eu vou fazer isso acontecer na minha vida. Eu vou me dar a chance de aprender aquilo que eu quero aprender, de viver aquilo que eu quero viver. Tá bem? Thaís falou aqui, está ótima. Obrigada. Então, gente, é um tema em que tá bem aberto, então eu vou, né, vocês podem me dizer uma experiência em que alguém falou algo pra vocês e vocês se questionaram sobre vocês mesmos, tá bom? Pra ir ajudando. Então, uma das coisas também que acontece a Thaís falou aqui, me enxerguei em algumas situações que você citou. Então tá fazendo sentido, né, o que eu tô trazendo, que bom. O Cláudio falou aqui, sim, inclusive, estou passando esses dias. Que bom que você tá aqui, então, na live, hein? Vai poder aqui contribuir com a gente. O Marcelo tá falando aqui. Muito sentido. Travei por mais de uma vez. Né, gente? Realmente, são experiências que podem se repetir muitas vezes na nossa vida. E aí vale a gente, depois de um tempo, né, que a gente vai precisar muitas vezes de realmente parar e esperar a gente se fortalecer de novamente, vale a pena nesse processo a gente se questionar. Por que que eu estou paralisando agora? Por que que eu estou parando agora? Por que eu estou desanimando? Será que eu estou levando em conta aquilo que está lá dentro do meu coração, de verdade? Será que eu estou sendo compreensivo comigo? São muitas coisas para se questionar. O Cláudio, amanhã é mais um capítulo na minha jornada. O Cláudio também está começando a fazer lives, então eu acho bem legal isso, porque mostra a coragem dele, né? Ele, a Vanessa, outras pessoas também começaram a fazer live, e eu acho isso incrível, porque são pessoas que têm sonhos também, e que elas estão dando aqueles passos necessários para seguir no processo delas, né? Mostrando que mesmo com medo, a gente vai em frente, né? O medo, muitas vezes, vai existir mesmo. Irá existir. A gente precisa analisar ele, saber qual é a mensagem dele e seguir com o nosso propósito. A Thaís está falando aqui. Já paralisei em algumas situações e deixei de fazer o que precisava. Tô pensando aqui um pouquinho sobre. Nesse caso, você havia desistido de verdade do que você queria? Ou você não conseguia saber o que fazer? Você não precisa responder aqui, tá bom? Mas vale você pensar por que aconteceu isso, né? Como que hoje você enxerga essas situações, como que você hoje encararia elas, né? Acho que são perguntas bem boas, que tá dentro daquilo que eu falei sobre analisar o teu medo, analisar os teus passos, se olhar, né, dentro de um processo. Então, e assim, tem situações, gente, né, em que realmente a gente passa por situações desagradáveis. Em que tem pessoas que explicitamente falam pra nós que você não tem jeito, você não tem talento, não é pra você, né, o que você tá fazendo não vai ter frutos, né. Isso porque eu tô sendo bem
suave aqui, porque tem pessoas que ouvem coisas bem piores, né? Tem pessoas que crescem ouvindo coisas negativas. Palavras que não ajudam a crescer, a pessoa se reconhecer, a pessoa ter o espaço para ela viver e ser ela mesma. Né? São violências. E, por exemplo, em muitas dessas situações, o que você vai experimentar é: as pessoas não acreditam em mim. Então, por que será? O que tem de errado em mim? O que eu não sei fazer, o que eu não sou capaz de fazer, ou com que tipo de coisa errada eu nasci para não dar certo para mim, né? E nessa situação, nesses pensamentos, você pode desistir de teus sonhos, você pode desistir de objetivos, você pode se oprimir, né? Você deixa de ser você mesmo. Muitas vezes você nem consegue, se isso acontece desde a infância, muitas vezes você não tem nem a oportunidade de viver você mesmo, de ser você mesmo, para aí sim você sentir uma única vez o que é ser eu espontaneamente. O que eu realmente gosto e o que eu quero, até onde eu quero ir, no que eu quero usar, né? Então, se a gente ouve muito aquelas pessoas falando que não é pra nós, que a gente não nasceu para aquilo, ou que, você tá pensando, tá sonhando alto demais, né? Ou então, por exemplo, é muita areia pro seu caminhãozinho. Gente, falem frases assim que possam me ajudar a pensar em situações. Tipo, para outras pessoas é possível sim essas coisas acontecerem, mas olha você, olha onde você está. Você acha que vai ser possível para você? Você sonha demais. São palavras que têm força, gente, né? E quem ouve muito isso fica muito mais vulnerável, né? Então, tem um detalhe que é importante. Nós realmente crescemos, ao lado de alguém, né? A gente vem ao mundo através de alguém. E nós somos seres sociais, seres que precisam de outros para poder, para se tornar ser humano, para se reconhecer, né? E, e todo o nosso convívio com o outro vai definindo quem nós somos. Então, assim, demora até chegarmos a uma idade ou uma fase da nossa vida em que a gente consegue separar o que o outro fala sobre nós e quem nós realmente somos. Mas até uma certa idade, a gente vai muito ouvir o outro para poder se reconhecer. O outro vai falar, você é assim, você é assado, eu gosto de estar assim com você porque você causa essa sensação. Ou as pessoas reagem de uma forma que mostra pra você que você é legal, que você é ousado, que você é tímido, né? E etc. Então, a gente precisa realmente disso para se reconhecer e se tornar humano, no sentido mais forte dessa palavra aí. Mas esse movimento acontece muito mais na infância, para que você, a infância e também a adolescência, né? Para que você vá introjetando dentro de você informações, percepções que dê uma noção maior de quem realmente você é. Só que você é muito mais do que você consegue enxergar. Mesmo com todas as pessoas falando quem você é, e mesmo com você se analisando o tempo inteiro, você ainda não é capaz de enxergar quem você é completamente. Então, quando a gente está, por exemplo, num processo de terapia, você pode descobrir coisas muito a mais sobre você. E coisas boas que você nem sabia que você tinha.
Então, você vai introjetando, né, essas informações e, se tudo ocorrer de uma forma saudável, em algum momento você consegue discernir o que é o outro, quem é você, sem estar te prejudicando, né, em relação à autoestima, né? Mas não é o que acontece na maioria das vezes, infelizmente, ainda. Né? Eu tenho uma esperança que com o conhecimento, estando, né, assim, com as pessoas compartilhando o conhecimento, com a educação que vamos tendo acesso aos poucos, eu espero que isso possa realmente se transformar e que as pessoas tenham acesso à informação verídica e não a fake news, né? Ou a achados. Mas com isso eu espero que as pessoas consigam cada vez mais. Eu acabei até esquecendo o começo da linha do raciocínio. Mas assim, eu quero que com isso as pessoas consigam cada vez mais ensinar aos outros a se verem de forma positiva, a se verem de forma positiva, né? Então serve para tudo isso. Essa minha frase também. A Elisângela tá falando aqui. Gratidão pela live, Tainá. Compartilhando conhecimento. Estrelinhas e mãozinha. Gratidão, a Thaís falou. Gente, muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando, porque eu vou fazendo aqui a live realmente de todo o meu coração. Eu sempre penso em temas que eu sei que são reais, eu sei que pessoas passaram por isso, eu sei que são reais, né? E que assim, eu quero falar aqui com vocês de forma aberta, para refletir, né? Não quero trazer nada aqui que seja, rígido. Não, aqui é pra gente refletir, trazer mais e mais informações, tá bom? Porque isso torna o espaço potente. Vocês têm experiências, isso é importante. E quando vocês falam que, né, agradecem por isso, eu sinto que, então, realmente tá fazendo sentido para vocês. Realmente eu tô trazendo uma mensagem que vai fazer a diferença, né? Não importa o tamanho disso, porque a sementinha ela é pequena, mas o que você vai fazer com ela pode ser muito mais, né? Do que você imagina. Porque imagina o poder de você ser você mesmo. E é um processo. Então, se acontecer naturalmente isso de você conseguir ter um ambiente saudável, que você consegue discernir em algum momento o que é você, o que é o outro, com uma autoestima boa, né? Claro que, gente, todo mundo vai ter oscilações, tá? Vai ter momentos que a gente vai se comparar, vai ter momentos que a gente vai se sentir mal, vai ter momentos que a gente vai duvidar da gente. A questão não é essa. O problema não está aí. O problema está em como que você lida com isso e o que de fato você vai introjetando lá no fundo de você mesmo, né? No que você vai acreditando dia após dia. E até mesmo entender, né, que aí são vários passos, mas uma coisa, né? Entender que para você ser especial e importante, você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser a pessoa forte que nada te atinge. Não mesmo, né? Não é assim que funciona. Acho que, assim, você vai ver a vida de muitas pessoas, parece que em relação a, sei lá, sucesso de carreira, de trabalho, de uma coisa ou de outra, você vê que tá dando tudo certo, né? De fato, tá crescendo. Mas você não sabe, de fato, o que lá dentro da vida dela, né, no todo, tá acontecendo. Então, assim, provavelmente tem momentos de altos e baixos, como todo mundo, né? E essas pessoas, quando estiver nos baixos, elas vão sentir que elas são péssimas para sempre? Naquele momento, talvez sim, não sabemos. Mas depois elas vão parar, analisar e vão ver tudo que elas realmente são, né? O que elas conseguem enxergar. E essas pessoas é a mesma coisa que eu e você, tá? Então a gente pode sim ter dias de oscilações. É até saudável muitas vezes você ter uma quebra assim pra você olhar e ver que, tipo, eu não sou perfeito,
eu tenho coisa para melhorar. A diferença está em como você passa por esse processo. Se você passa por isso de uma forma compreensiva, ou se você passa por isso se martirizando, se diminuindo constantemente, né? Então, vamos ter atenção na forma como a gente passa pelo processo. Então, teria muitas coisas para eu falar, assim, que se eu for ficar pensando, né? Mas eu quero poder ir caminhando esse assunto para um lugar em que depois eu possa chegar em um ponto aqui que eu abra com vocês, a gente conversa aí um pouquinho e aí a gente finaliza a live, tá bem? Então, quando nós permitimos que as pessoas digam que nós não somos capazes, que nós não somos para aquilo, ou que aquilo não é para nós, que as pessoas não acreditam em nós, quando a gente fica pensando nisso e leva isso para nós, a gente desanima, a gente perde o foco, não acredita em nós mesmos, oprime a nossa própria luz, né? Se isso aconteceu com você até um determinado momento, das pessoas falarem muito isso pra você, saiba que você não precisa carregar isso com você, essa crença com você. Você pode encerrar esse ciclo, tá bem? Só que aí você vai ter que aprender. O que eu quero dizer também, críticas negativas que vai fazer você se sentir mal, que vai só te diminuir e não vai te levar a lugar nenhum, essas críticas, esses comentários, nós precisamos aprender a nos blindarmos perante a eles. Nós precisamos proteger aquilo que é importante para nós. O que é diferente da gente lidar com críticas em momentos oportunos e de forma adequadas, que ajuda a gente a crescer. Vou até focar um pouquinho assim, em relação à crítica daqui a pouco, porque é necessário a gente ter essa capacidade e humildade de ver que é importante a gente amadurecer alguns pontos para chegar em um outro patamar que a gente deseja, né? O que a gente tem que tomar cuidado essa crítica, ela tá vindo para me derrubar ou para me levantar. E assim, eu dei essa abertura para essa pessoa falar dessa forma comigo. E também eu ia falar outro ponto, mas tudo bem, depois eu lembro. Deixa eu ver aqui a mensagem. A Elisângela falou, na busca pelo autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento é uma chave, hein? Eita, tô clicando aqui sem querer. Ai, eu só quero passar os comentários. A Elisângela falou, como lidar quando certas pessoas no trabalho tentam te dar apelidos e zombar de você em tom de brincadeira? Bom, acho que essa frase aqui que você está trazendo, essa pergunta, é um exemplo do que estamos conversando mesmo, né? Primeiramente, qual é a intenção dessa pessoa ao falar isso pra você? Ao fazer assim, né? Agir assim com os colegas de trabalho? É uma ação saudável? Como que você se sente com isso? Porque é importante seus limites serem respeitados, né? Então, a forma como você pode lidar, existem muitas. Eu não posso te dizer como você vai lidar com isso, porque você precisará fazer do teu jeito. Mas uma coisa você tem que levar em consideração. Que limite você tem que... qual é o seu limite? Qual o limite entre você e o outro que deve ser respeitado? Qual é a intenção da pessoa fazer isso? Será que é uma ação violenta? Porque às vezes a pessoa entende que é uma brincadeira, mas pra você não é uma brincadeira, né? E às vezes a intenção mostra que aquilo não vai cair em lugar de leveza, de troca.
E aí a maneira de você lidar com isso é buscando algo que seja coerente com aquilo que você acredita e se protegendo mesmo. E se posicionando se você tiver já essa força naquele momento. Porque às vezes você tem que se fortalecer para você começar a saber como agir, né? Tem várias formas, né? Às vezes você vai até acionar algum responsável ou alguma outra coisa. Mas o fato é, se você não gostou, se não tá te fazendo bem, não tá correto. Não é aceitável. Porque sempre tem um assim no trabalho. Então. É que na sociedade tem sempre muitas pessoas que estão fazendo isso. E aí é um outro ponto que eu traria, né, pra essa live, mas não sei, eu tenho uma outra live que é, e nós? Um ponto pra pensar, e nós? Será que a gente faz isso também? Né? A gente faz isso com nós mesmos? A gente faz isso com os outros? É um ponto, por quê? Porque é comum isso acontecer, infelizmente. Infelizmente é muito comum. As pessoas levam as coisas na brincadeira. Entre aspas, quem tá fazendo leva na brincadeira. Tipo, gente, uma coisa que me incomoda bastante, que não é certo. Gordofobia, por exemplo. Existem muitas, tá? Muitas coisas que não é certo. Mas as pessoas acham natural falar do peso da outra pessoa, do corpo da outra pessoa, falando mal como se é público. Seu corpo é público para eu falar o que eu quiser. E, aliás, não é só público, como eu tenho o direito de falar o que eu quiser sem ter um mínimo de cuidado quanto a como eu tô falando sobre isso. Gente, vamos ter sensibilidade. Nós estamos falando de um corpo, de um ser humano. O corpo, nosso corpo é nosso templo. Alguém falar do nosso corpo está falando de nós. Entende? A mesma coisa a cor da pessoa, né? Existe um racismo assustador, horrível, né? Mas eu trouxe o exemplo da gordofobia porque é muito camuflado, né? No Brasil os preconceitos são muito camuflados, né? Camuflados. Mas hoje em dia a gente tá tentando falar mais sobre eles, né? E assim, a gente mexe muito na autoestima da pessoa. Uma coisa é você falar assim, mas gordura não é sinônimo de saúde, ou não é saudável. Quer dizer, depende, né, gente, também. Depende da quantidade, tem que ser um profissional para falar o que é saudável ou não para aquela pessoa. E mesmo o profissional é o primeiro a ter que ter sensibilidade de como falar com a pessoa. Né? De primeiro entender e não julgar. Porque você vai querer que a pessoa cuide da saúde dela por causa da saúde dela, só que aí você começa a questionar ela de forma pejorativa, de maneiras diversas, a pessoa se sente oprimida, se sente mal, nunca mais volta ao fazer um tratamento ali, se sente péssima com ela mesma, e o que de bom você fez na vida dessa pessoa? Era isso que você queria? Né? Era o que você queria atingir mesmo? Era esse o objetivo? Espero que não, né? Eu espero que as pessoas queiram o bem uma das outras. Vou ler aqui os comentários de vocês, tá bom? Olha, por exemplo, né? A Elisângela fala: aí fico constrangida e sem saber o que falar ou como agir. Sim, por quê? Porque atingiu você, atingiu sua autoestima, atingiu o seu eu, você ficou vulnerável, né? Mas é importante você identificar isso, como eu falei no começo. Identifica e busca se proteger. Talvez não naquele momento, às vezes é difícil, mas depois também. E assim, é importante você, eu sugiro que você possa ter a ajuda de um profissional para entender, né, no detalhe como te ajudar, tá bom? E você se ajudar. O Cláudio tá falando aqui. Hoje, temos que tomar muito cuidado com os ambientes em que nos inserimos. Para evoluir, temos que nos colocarmos em ambientes que nos trazem crescimento e nos força a sair da zona de conforto.
aí que eu vou chegar em um ponto bem bom também para trazer aqui para vocês. Que, como eu tava falando, críticas positivas em momentos adequados e de maneira adequada, tá tudo bem, é para me ajudar. E foi bem cuidada a forma de colocar ali, né? E da mesma maneira, elogios, reconhecimento, força, encorajamento, apoio, companheirismo. Gente, isso é muito bom. Isso é importante, sim. Vamos aceitar essas coisas. Vamos também passar para outras pessoas isso, né? Pois sempre vai nos fortalecer e nos fazer crescer esse tipo de atitude. E assim, mas chega um momento em que, como eu falei, a gente vai começando a ver o que vem de fora e o que vem de dentro. Vai chegar um momento em que será importante você mesmo perceber qual é o seu potencial. Você mesmo não duvidar do que você é capaz. Você mesmo se jogar nas experiências, se permitir viver o seu eu, sem medo de errar, sem se bloquear, sendo gentil com você nos momentos que você ficar em dúvida, tendo paciência com o seu processo. Mas assim, se você ouvir com bastante atenção, você vai ouvir a vozinha lá dentro do teu coração, falando o quanto que você é bom e o quanto que você importa. E que você pode sim ser você. Que você tem algo para fazer, que vai ser bom para você e que, consequentemente, vai ser bom para o mundo. E isso não importa o tamanho. Não se pressione quanto a isso. Mas é difícil a gente aprender a ouvir a nossa vozinha, né? Mas ela existe. E ela tá lá, dentro do seu coração, esperando aquele abraço que só você poderá dar. E eu quero muito que você se permita sentir isso. Sabendo que no início vai ser aquela vozinha lá longe. Mas ouviu ela, corre atrás. Busca cada vez mais tornar ela perto de você. Tá bom? Gente, vocês viram que eu até fiz uma poesia aqui, uma parte. Não me bloqueei. Falei, eu vou fazer. Se veio, tá bom. A Elisângela falou aqui. Verdade, já falaram muito do meu corpo, em tom de zombaria. Tá vendo? Isso é muito comum, infelizmente é muito comum. Isso aqui é um exemplo de um tipo de atitude inadequada, entre várias outras, né? Várias outras problemáticas também. Polêmicas, problemáticas. O Cláudio tá falando aqui. Muitas vezes, esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa está tentando se demonstrar superior e melhor que o outro. Tem vários motivos mesmos, né? A gente vai precisar ver caso a caso. Mas muitas vezes, essas pessoas se sentem muito inseguras lá no fundo também. Então, muitas vezes quando nós não acreditamos em nós mesmos, a gente está buscando a validação de fora. E enquanto a gente não ouvir essa vozinha, enquanto a gente não se fortalecer, vamos ficar nessa busca constante de alguém nos validar. E parece que aquilo tem que ser reacendido constantemente. E como eu disse, é normal que a gente espere algo positivo, é saudável, mas a situação vai ser mesmo transformadora quando você ouvir você mesmo, quando você confiar em você mesmo. Aqui outro comentário. Elisângela. Por eu ser muito magra, me chamava de Olivia Palito. Ou que eu precisava comer mais. Sendo que não entendi o porquê da pessoa se incomodar assim, com o corpo dos outros. Qual é a razão? Seria uma frustração sobre ela mesma? Gente.
Então, é que a gente precisaria... Pessoas feridas ferem pessoas. Então, hoje a gente já tem essa consciência, né? De que isso acontece muito mesmo. Das pessoas ferirem quando estarem, né, estando feridas. A gente sabe que tem uma ferida na pessoa que fere, né? Mas é uma situação bem delicada, né? Porque isso não justifica que a pessoa faça o que ela está fazendo. Mas também é necessário a gente entender que muitas vezes nós podemos estar no lugar da pessoa que age inadequadamente, porque também não temos consciência e não sabemos ainda agir da forma correta. Então a gente também precisa compreender e entender a nossa posição. Então eu acho que a diferença e a importância da coisa está na intenção e no e no que a pessoa busca fazer para ser sempre uma pessoa melhor, né? Porque, por exemplo, o machismo. Muitas mulheres são machistas. E assim, às vezes sem nem perceber na palavra, né? A forma como a gente fala, a forma como a gente se comporta. E a gente precisa, em algum momento, tomar consciência de que, nossa, olha o que eu fiz, realmente não é o correto, né? O saudável. Mas eu não sou uma péssima pessoa que não tenho mais salvação e não tenho mais possibilidade de me transformar e ser alguém melhor. Gente, eu sou muito mais do que isso. Mas nisso eu preciso melhorar. Eu não quero agir assim. Isso não é bom pra mim nem para os outros. Eu não gostaria que agissem assim comigo, né? Então, assim, eu estou, no caso do machismo, eu estou mantendo dessa forma um sistema, né, uma forma de funcionamento que não é saudável, que vai contra os meus direitos e os direitos das mulheres, por exemplo, entende? Então, assim, a gente vai tomar muitas atitudes que precisarão ser mudadas, transformadas. E isso não nos transforma apenas naquilo que a gente fez, mas nós precisamos tomar consciência daquilo, tomar coragem de olhar para isso e se permitir aprender. E aí, é importante que as pessoas saibam que isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com elas. Então vamos ser gentil comigo e com o outro, né? Tem pessoas que ofendem as outras para se sentirem superiores. Foi o que falaram isso, né? Também. É o que mais conhecemos, né? O que mais as pessoas, né, tipo, nos filmes, nas coisas que a gente vê, a historinha mostra sempre isso, né? Tipo, eu faço muito bullying, mas eu sofro muito bullying também. E eu tenho uma vida, tipo, muito difícil e conturbada aqui no ambiente familiar, né? Por exemplo, o adolescente ou a criança. E aqui eu tô vendo só os coraçãozinhos. Obrigada, viu? Os coraçõezinhos de volta aqui, ó. Durante toda a live eu tô vendo os coraçãozinhos. Eu ia mandar os corações, mas eu não posso mandar, então tem aqui mesmo. Elisângela. Eu falo isso porque justamente a pessoa que me zombava no trabalho era bem acima do peso, tá vendo? O David também tá falando aqui. Na época de colégio, aprendi que se você ri do apelido que recebeu, a pessoa que zombou fica sem graça e para de brincar. Se você não gostou e demonstra isso, essa pessoa vai continuar a zombar. Eu entendo o ponto dessa referência aqui do David, né? Dessa situação que ele mostrou. Porque, normalmente, na situação de bullying, o agressor, né? Ele busca alguém vulnerável, né? Ele precisa da vulnerabilidade do outro. Então, quando você está vulnerável, infelizmente você se torna um alvo mais fácil. Então, quando ocorre essa situação de você não se mostrar vulnerável, é meio que como se aquilo que iria se encaixar, não dá mais pra se encaixar, sabe? Mas isso é bem difícil na prática, né? Porque realmente a pessoa que tá vulnerável, ela está vulnerável.
E ela vai precisar ainda se fortalecer para sair dessa situação. Marcelo. Tainá, novamente, um tema muito interessante que me tocou. Parabéns pelo profissionalismo e pela escolha dos temas. Que bom, gente. Muito bom saber disso. Espero que eu tenha sempre inspirações assim. E vocês me deram, tá? Me deram lá muitas dicas no dia que eu fiz o Stories. E eu vou utilizar disso em momentos mais adequados para cada tema trazer ou juntar com o outro, tá bom? É muito importante considerar a opinião de vocês. A Elisângela falou verdade. Thaís falou live top. Tainá. O Cláudio. Busca de autovalidação. Isso aqui provavelmente era para algum momento que eu tava falando mais anteriormente, né? Ai, gente, quando eu começo a falar com vocês, eu fico, tipo, bastante, né, à vontade. Hoje eu acho que de todas as lives, hoje é que eu tô mais tranquila, assim, eu tô realmente bem relaxada. Não digo que tá mais fácil pensar nas coisas e tudo mais, isso eu tô aprendendo, mas eu tô, tipo, tranquila. Tô, tipo, bem à vontade. É porque também vai de tempos, né? Tem momentos, tem semanas e semanas, é normal. A Luciene falou: certa vez me contaram que o pai de um menininho não confiava na babá só porque ela era gorda. Preconceito, né? Preconceito, infelizmente. É bem aquilo que eu tava falando. E assim, eu fico pensando como tornar esse tema, como tornar essa questão bastante vista, sabe? Porque, não sei, todo mundo sabe que isso acontece, mas parece que não é dado validação para a importância de a gente parar de fazer piada com o corpo das pessoas. Quantos pacientes meus já não chegaram com problemas por causa disso? Gente, é muito complicado, porque essa questão de não ser visto, isso é tão sério, a questão de parece que não tem uma validade, que as pessoas chegam totalmente desprotegidas. Elas realmente se sentem assim, elas parecem que nem têm esperança de entender que aquilo tá errado. Olha, você tá sofrendo uma violência? É uma violência. Porque a forma como o fulano tá falando com você sobre isso não tá te ajudando. Tá fazendo você ficar vulnerável, tá mexendo com a tua autoestima. Quem as pessoas pensam que são pra poder fazer isso com a outra? E olha, é como a Elisângela falou também. Acontece com quem é magro também. Ah, porque é magra, então pode falar qualquer coisa porque é dentro do padrão? Gente, vamos ter sensibilidade, né? Se a pessoa tá magra demais. Se tá gorda demais. Se é de um jeito que é padrão mesmo, é muito isso. Sabe? Gente, somos diferentes, somos diversos e merecemos respeito. E cada um do seu jeito. E da mesma forma que às vezes a gente sofre esse preconceito, muitas vezes também fazemos sem perceber. Então todos nós temos que simplesmente entender. Vamos nos aceitar. Agora uma questão é, não tô falando de saúde. Não tô falando de saúde. Saúde, a pessoa tem que cuidar da saúde. Não tô falando de saúde, eu tô falando de preconceito. Então, vamos seguir pra gente finalizar, gente. Já até passei um pouco do tempo que eu tinha me proposto a ficar dentro dos meus compromissos. Deixa eu ver aqui. Aí aqui o Marcelo falou, né? Tainá, você está performando cada vez melhor. É notável a respiração mais calma. Parabéns. Obrigada. O Cláudio. A live de hoje você está mais à vontade. O Marcelo. Exatamente, está tranquila. É verdade, eu tô sentindo. Hoje você está deixando o roteiro de lado e sua live está muito mais fluida. Ele tá aqui ainda, mas é verdade, eu tô muito mais
tipo, espontânea. Aí o Wellington tá falando aqui. Isto não seria por conta de terceirizar a nossa responsabilidade e mudar a nossa sociedade. Esperamos um testa de ferro fazer, sendo que depende de cada um de nós. Não sei se eu li certo, tá? Mas a gente deixa muito pro outro fazer, né? Espera muito que se aconteça as coisas e parece que no final, se todo mundo faz isso, ninguém faz nada, né? E tem aquela questão, gente. Quanto mais vulneráveis estamos, menos conseguimos nos empoderar, né, da situação. Então, essas pessoas, por exemplo, que chegam falando do corpo delas, elas estão tão vulneráveis que elas nem percebem ali o tamanho da violência que elas estão sofrendo. E assim, elas precisam se empoderar. Primeiro, para elas, né, tomar essa causa. Mas não precisa partir delas. Pode partir da gente, de todos nós. E eu acho que hoje a internet, ela pode ajudar bastante nisso. Nosso posicionamento. Só que tudo é polêmica, né? Mas é importante a gente trazer de forma adequada. Eu acho que quanto mais pessoas trazerem de forma adequada, melhor será, né? E eu vou tentar finalizar, tá, gente? Eu já trouxe, assim, a maior parte das coisas, é mais pra finalizar mesmo. Então vamos olhar para nós mesmos e ver muito além daquilo que a gente está acostumado a ver. Vamos procurar coisas novas dentro da gente, vamos nos permitir sermos mais nós mesmos. Não vamos aceitar essas condições em que muitas vezes nos vemos impostos, sendo colocados, né, que são impostas essas situações, né? O comentário veio e não me fez mal, blinda, não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre essa pessoa. Ela que falou isso vem dela, não de mim. Eu sei, eu me conheço mais do que essa pessoa. Eu sei do meu coração. Então, vamos nos tornar protagonistas de nós mesmos, da nossa vida. Vamos dizer nós mesmos o que nós vamos fazer agora, qual é o próximo passo. Sem medo de errar, né? Sempre sendo éticos, né? Éticos, cuidadosos com o outro. Acho isso importante. Mas vamos sonhar, vamos acreditar, vamos atrás dos nossos objetivos, vamos ser nós mesmos. Vamos ser nós mesmos. Não oprima a sua luz. Deixa você florir. E comece. Aprenda a fazer isso. Aprenda a se ouvir. Aprenda a se brindar. Aprenda a se conhecer mais. E se surpreenda com o seu Calma, eu vou falar de novo. É que eu ia falar bem bonitinho, né? E se surpreenda com o seu tamanho. Porque imagina que você vai crescer cada vez mais quando você se permitir olhar para o teu tamanho. Como eu disse, a gente nunca é capaz de ver tudo, tá? E se você acredita que eu posso ajudar, que um psicólogo pode ajudar, procure esse auxílio, tá bom? Vai ser bem importante. Ter alguém ali com você que vai ter esse cuidado fará toda a diferença. Gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Que eu quis trazer e eu trouxe para vocês hoje, né? Agora eu vou deixar vocês pontuar o que vocês quiserem pontuar. A gente tá no momento de se conectar mais uma vez e nos despedirmos, tá bem? E aí, semana que vem a gente retoma aí com mais um tema.
esperamos o Messias. Era sobre aquela parte que a gente estava conversando do ninguém, todo mundo pode fazer, mas ninguém faz, né? O Marcelo, vamos, isso, sobre aprender, vamos nos posicionar, vamos dar o nosso passo, né? Isso mesmo. A Luciane falou, verdade. O Wellington falou, Tainá extrema. O Marcelo falou, falou lindamente. Me embananei ali, mas a mensagem foi levar, né? Levei a mensagem, entreguei. O David falou, obrigada, Tainá. A Luciene, muito bom. O Wellington, é isso aí, extremo. O Marcelo, gratidão. O David, comprometimento. A Thaís, obrigada, Tainá. A Luciene, só agradecer pela live. O Wellington, estou esperando aquele tema que ele sugeriu. Obrigada pelo conteúdo. O Marcelo, tamo junto. Que a semana que vem chegue logo. Gente, obrigada. Vocês estão sempre aqui. Isso é bem legal. Eu espero que eu possa realmente ajudar vocês no dia a dia. E vocês, com certeza, estão me ajudando muito aqui também. Tá bom? Então, eu deixo aí uma ótima noite para vocês, de descanso. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.